Convidamos os irmãos a permanecerem em pé enquanto fazemos uma oração pedindo a presença do Senhor. Irmãos, vamos continuar a louvar ao Senhor com o hino número 31. Sossegai. Hino número 31.
para a meditação, vamos ler as nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Com base neste texto, vamos a julgar, vamos ser dirigidos em oração pela nossa irmã Helena. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos deste. Estamos aqui no teu canto de oração, com vida e saúde, para ouvir a tua palavra, o amor que tens por cada um de nós. Permite que tudo aquilo que foi estudado até este momento possa, de facto, ficar gravado na nossa mente, no nosso coração, e possamos caminhar praticando a cada dia a dia. Agora, quero pedir uma bênção especial para este momento solene que se vai seguir, pelo culto da segunda hora, que as palavras, Senhor, do certo que escolhestes para as preferir, possam vir ao encontro da nossa ansiedade espiritual. E assim possamos caminhar nesta escada de Jacó até alcançar a vida eterna. Perdoa os nossos pecados e nossas faltas, fica com cada um de nós aqui presente e também com aqueles que nos faltam. Não querendo esquecer também uma oração pelos encontros doentes ou fracos na fé, tu possas ser com cada um de uma forma especial. Dá-me o resto dia de sábado em paz e na tua companhia. E com estas humildes graças te queremos pedir muito agradecer no nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos a tomar os seus assentos. E ao vermos hoje a casa do Senhor, vimos para ouvir a sua palavra, para ter os nossos pensamentos dirigidos a Deus. Neste caso, para que os nossos pensamentos se levem para Deus, para preparar os nossos corações, vamos ter aqui alguns hinos de louvor a Deus e que vão preparar os nossos corações para escutarmos as palavras que o nosso pastor Hilton Castro tem para nos trazer. Iria convidar o irmão Alex, que tem um hino para nos apresentar, depois a nossa irmã Gabriela, depois a nossa irmã. Bom dia, igreja. Bom dia. Antes de começar a louvar, só queria esclarecer umas coisinhas aqui acerca deste louvor. O hino tem como título Vinha Servir. E a letra nos faz compreender o nosso chamado para a obra do Senhor. Ele nos chama. Ele não quer alguém intelectual ou incomum, mas sim alguém que seja pronto para fazer a sua obra. Amém. A sua obra. Amém. Então será a capela que liguemos os nossos sentidos e intelecto com o Senhor. Que seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você servir.
Venha com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, pois Cristo lhe seguir. Vem então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas tão cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Amém. Amém. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar. Em suas promessas é visto que em breve há de voltar. E estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Tens lutado o guardou do vencido a favor. Jesus em ti pode-se ver. E estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: eis meu Senhor. E estarás pronto quando vier. Não busques tesouros terrestres que a terra passa.
Dá teu coração ao bom mestre, teu Salvador, fiel, e estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Tens dotado o ardor do vencido a favor. Jesus em ti pode-se ver. E estarás pronto quando vier. És fiel em cumprir teu dever. Vais dizer com amor: és meu Senhor. E estarás pronto quando vier. Estarás pronto. Amém. Amém.
meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. Oh, e paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos, oh, ponho minha vida em tuas mãos. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor, oh, maravilhoso Senhor. Amém. E agora, com os nossos corações preparados para a mensagem que Deus trouxe até nós hoje através do nosso irmão pastor Hilton de Castro, transformando provas em triunfos. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Salvador. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu creio que todos os que vieram nesta manhã vieram de todo o coração à igreja, né? Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, é muito bom ver todos os rostos aqui alegres, né? Ver todos felizes por estar na presença de Deus. A lição da Escola Sabatina tem sido realmente um grande mestre, né? Ensinando-nos como suportar as provas. E de todos os personagens da Bíblia, José ficou bem característico nas provas que passou, né? Deus tem um propósito em moldar, teve um propósito em moldar o caráter de José pelas provas. E ele também tem um propósito em nos moldar pelas provas que nós passamos e ainda que vamos passar.
Eu quero nesta manhã falar sobre como nós podemos transformar provas em triunfos. Interessante, José, ele aprendeu essa arte, né? Ele aprendeu a transformar as provas em triunfos, as derrotas em vitórias. E nós também temos que aprender. Jesus também, quando veio à Terra, desde o seu nascimento ele foi provado. Tentaram matar ele logo que nasceu. E a vida de Jesus esteve em constante perigo durante a sua infância e juventude. E quando ele começou seu ministério, o inimigo se levantou para derrotá-lo. Mas ele sempre transformava derrotas em triunfo. Deus tem um propósito com isso. Tiago, no capítulo 1, foi lido aqui por nosso irmão Joaquim, 4 versículos que eu quero ler novamente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. No versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo ao cair em várias provações. Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Interessante. Nós, através das provas, nós nos tornamos pacientes, né? Interessante, a Bíblia diz que o homem mais manso que houve na história da terra chamava-se Moisés. Mas foi um homem muito provado. Muito provado. Ele foi provado até na hora da morte. O Senhor disse: sobe ao monte que tu vais morrer. Chegou lá em cima e ele disse: Senhor, deixa eu entrar na terra. Ele disse: não me peça isso, você vai morrer. Que prova. Deus mostrou toda a delícia da terra. As tribos, cada um no seu cantinho. Mostrou também a trajetória do povo de Deus passando por provas. Mostrou a ele o Filho de Deus vindo em carne, crescendo e sendo crucificado. Mostrou a nova terra para Moisés. E depois de tudo isso, Moisés adormeceu. O próprio Senhor fez o sepultamento de Moisés e até hoje ninguém encontrou a sepultura dele. E passadas algumas horas na sepultura, o Senhor disse: agora acorda, Moisés, vamos para casa. Você não vai entrar nessa Canaã terrestre aí, não. Isso aí é só provas. Você já passou por todas as suas provas. Agora é hora de entrar no triunfo, na vitória. E levou ele para a Canaã celestial. E ainda hoje ele está ali, esperando a nossa chegada. Ele está esperando para rever os israelitas sinceros que ele tirou do Egito. Ele está esperando ali todas aquelas crianças que ele com carinho conduziu pelo deserto. Ele está ansioso para que nós, que ele viu em visão a história do povo remanescente, vencendo o mundo, a carne, o diabo, a besta, a sua imagem e o seu número. Ele também está esperando para nos encontrar na eternidade. Irmãos, aqui no versículo 4 diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O objetivo das provas é deixar-nos totalmente completos, sem faltar nada. Irmãos, eu quero aqui nesta manhã falar um pouco sobre esta carta de Tiago. Nós precisamos começar falando sobre o próprio Tiago. Tiago é uma carta prática. Ele é mais que um pregador escrito. É como se ele nos agarrasse pela lapela e nos fitasse nos olhos e falasse conosco algo urgente. O tema central do livro de Tiago é nascimento, crescimento e maturidade. Qual é o tema central? Nascimento, crescimento e maturidade do cristão. Aqui diz também que através das provas, pela paciência, nós obteremos a coroa. Tem algo mais que eu quero mostrar para os irmãos. Tiago
É preciso saber que entre os apóstolos não era apenas um Tiago. E Jesus tinha 3 apóstolos chamados Tiago. Certo? Mas quem escreveu a carta? É importante nós sabermos. Bom, só um minutinho aqui. Bom, Tiago. O autor identifica-se como Tiago. Havia 3 Tiagos. O apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tinha também o Tiago, filho de Alfeu, que também era apóstolo. E tinha também o Tiago, irmão de Jesus. Certo? Essa carta, ela não poderia ter sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes que a carta fosse escrita. Está lá no capítulo 12 de Atos. O Tiago, filho de Alfeu, não exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã. No entanto, essa carta foi escrita pelo próprio irmão de Jesus. Então, nós estamos aqui sabendo que quem escreveu a carta de Tiago foi o irmão filho de José. Bom, no começo, irmãos, Tiago não cria em Jesus. Mais tarde ele se tornou um proeminente líder da igreja. Ele chegou a ser presidente da igreja cristã. E ele não cria em Jesus antes. É importante saber que o crescimento cristão, a maturidade, requer tempo. E ele também passou pela maturidade. Por isso ele escreveu essa carta sobre a maturidade cristã. Agora, irmãos, por que Tiago escreveu esta carta? Porque naquela época os cristãos passavam por provas semelhantes à que nós passamos. Lá naquela época tinha um problema muito sério, que os cristãos passavam por duras provas. Eles estavam sendo tentados a pecar. Vejam só, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. E também tinha crentes que não conseguiam dominar a língua. Falavam demais. Parece um retrato do quadro de hoje, não é isso? Os crentes de hoje são roubados pelos ricos ou não? São. Os ricos de hoje buscam liderança? Também. Os crentes de hoje também não dominam a língua. Falamos muito, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para... tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos que ter muito cuidado com a língua. Ela é o menor membro do corpo, mas é o mais perigoso. Jesus disse assim, por tuas palavras serás o quê? Condenados. E por tuas palavras serás justificados. Temos que ter muito cuidado. Tiago escreveu essa carta para os crentes que viviam naquela época com problemas de falta de domínio próprio. Outros crentes estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. Esses são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. Para Tiago, a raiz de todo este problema era a imaturidade cristã. Até quando, irmãos? Paulo, certa vez, disse aos coríntios, olha, eu não posso falar com vocês como adultos. Então eu tenho que falar com vocês como meninos. Por quê? Falta de quê? De maturidade. Na igreja nós precisamos crescer. Precisamos ter maturidade. Irmãos, Tiago, que escreveu essa carta, ele foi apedrejado no ano 62 depois de Cristo, pelo Sinédrio. Embora amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia sacerdotal que governava a cidade. O sumo sacerdote Ananos levou Tiago ao Sinédrio, sendo ele condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições severas que Tiago tomara contra a aristocracia abastada que explorava os pobres, a qual
nos pertencia. Tiago capítulo 5, versículo 1 a 6. De incrédulo a crente, de crente a líder, e de líder a servo de Cristo. Essa foi a trajetória de Tiago. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como servo do Senhor. Ele era um homem humilde e é essa transformação que o Evangelho produz. A pessoa se torna humilde. Irmãos, nós queremos falar no versículo 1. O versículo 1 diz que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta é a apresentação dele. Certo? Ele se apresenta como servo. Mas não isentos de provas. Muitas pessoas dizem, agora eu vou ser crente porque a minha vida vai ser um mar de rosas. Não vou mais ter problemas, certo? Existe aí muitas pessoas que estão pregando um evangelho da prosperidade, onde a pessoa não tem mais problemas conjugais, onde as pessoas não têm mais problemas financeiros, certo? Então, existe muitos falsos testemunhos nessa questão. Nós temos que ter muito cuidado, e esse é um caminho totalmente errado. A Bíblia diz assim, que Jesus pôs diante de nós dois caminhos. Um caminho bem largo, que entra multidões, mas que conduz à perdição. E um caminho apertado, que conduz à vida eterna. Então, o caminho, a senda para o céu, é apertado. Isso quer dizer que nós temos que enfrentar grandes provas. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é o seguinte. As 12 tribos referem-se aqui aos judeus cristãos, que possivelmente se converteram no Pentecostes e foram dispersas por todo, depois do martírio de Estevão. Então, Tiago está falando aqui das tribos cristãs, tá certo? Eles são crentes, mas são perseguidos. Bom, nós precisamos entender essa questão. Por que a Conferência Geral está mandando essas lições para nós, mostrando sobre as provas de José? Até o final desse trimestre nós vamos falar somente sobre isso. Mas nós temos também as provas e também as soluções que estavam com Deus, foi o propósito. Eles são crentes, mas foram dispersos. Crentes, mas que tiveram seus bens saqueados. Os crentes, mas são pobres e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Crentes, mas ficam enfermos. E crentes, mas sofrem. Então, crentes passam por todas as provas. A vida cristã não é uma redoma de vidro ou uma estufa espiritual. É um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Nós não somos poupados nos problemas, mas nós somos poupados nos problemas. Jesus disse assim para Satanás, vai lá e toca em tudo que ele tem, mas não toca em quê? Na sua vida. Quem foi esse? Jó. Então nós somos poupados nos problemas, mas não dos problemas. Nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, nós somos tentados a blasfemar de Deus, a duvidar do seu amor. Por que eu estou passando por essa prova? Por que eu estou passando por isso? Por que meu casamento não deu certo? Por que meu casamento está em conflito? Por que minha vida? Por que um cancro? Por que eu perdi meu emprego? Por que não consigo um emprego? Muita gente fica pensando. E muitos crentes chegam até mesmo a pensar em fazer coisas erradas para poder se sair das provas. Mas quando nós fazemos isso, irmão, nós não estamos seguindo a senda do nosso mestre. Vida cristã não é uma redoma de vidro, como nós já falamos. Hoje nós fazemos as mesmas perguntas. Por que o crente fiel fica desempregado? Por que fica com câncer? Por que sofre de amarguras? Vamos ver aqui, irmão, no versículo 2. Versículo 2 diz, meus irmãos, tende por grande gozo ao cairdes em várias provas. Quem é de nós que fica contente quando estamos sendo provados? Difícil, né? Na hora da prova,
Porque um crente passa por privações, porque sofre prejuízos, porque fica doente em cima de uma cama, porque são injustiçados, porque são provados, ou seja, porque sofrem. Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus nos advertiu. João capítulo 13, 16, versículo 33. No mundo tereis o quê? Ninguém está enganado. Tá certo? Ele deixou bem claro. No mundo tereis aflições, mas fiquem bem desanimados. Não, ele diz tem bom ânimo nas provas. Ele não pede para nós desanimarmos. Por que nós somos fáceis de desanimar? Ele pede para nós continuarmos. O apóstolo Paulo diz, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E ainda diz, todo aquele que quiser viver piedosamente, será o quê? Perseguido. Os irmãos estão entendendo como é que é a nossa cena? Eu tenho me preocupado muito nesses últimos dias. Nós temos visto, ouvido, a mídia está proclamando aí, né? O romanismo está fazendo tudo para unir as igrejas. E nós sabemos muito bem que a palavra fundamentalistas está bem em destaque em suas palestras e em suas conversas. E os fundamentalistas, nós bem sabemos que são aqueles que fazem a vontade de Deus, que ele já proclamou, dizendo que os fundamentalistas não se dobram, e não se dobram mesmo. Porque os fundamentalistas que estavam em Babilônia disse, nosso Deus, há de nos livrar da fornalha ardente. Todos se curvaram, todos se ajoelharam, mas os fundamentalistas no tempo de Daniel ficaram todos em pé, não se dobram. Irmãos, será se realmente nós somos os fundamentalistas do tempo presente? Será se todos que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela internet também ficarão em pé diante da estátua que há de se erguer no mundo? Quando os fundamentalistas foram lançados na jornada, entrou um outro fundamentalista. Os homens jogaram 3, mas viram o principal fundamentalista ali. Jesus. Jesus, quando foi lançado pelo deserto, levado pelo deserto para ser tentado, alguém disse, prostra-se diante de mim. E tudo isso aí, te darei. O fundamentalista ficou em pé. Manda que essa pedra se transforme em pães e sacia a tua fome. O fundamentalista permaneceu com fome, em pé. Tá certo? Lança-te daqui abaixo e dará ordem a teus anjos. Está escrito. Ele disse, está escrito também. Não tentarás. O fundamentalista ficou de pé. Irmãos, a mensagem do terceiro anjo, Ellen White diz que é objetivo, é preparar um povo para ficar em pé. Está bem claro? Tiago, ele expressa essas coisas maravilhosas para nós. Porque nós somos um povo na dispersão, enfrentamos muitas provações. Irmãos, as provações procedem na nossa humanidade, que é a doença, acidentes, desapontamentos. Também na nossa pecaminosidade, nós criamos problemas com a nossa língua e com as nossas atitudes. Tem muita gente que é provada porque falou demais. Não soube controlar a língua. E também uma pessoa morre de câncer, uma pessoa que morre de câncer, depois de ter fumado dezenas de anos, não pode culpar ninguém por sua morte. É uma verdade ou não é? Não pode culpar ninguém. A nossa cristandade, muitas tribulações, aliás, muitas tribulações que enfrentamos por ser cristãos, pois Satanás, o mundo e a própria carne lutam contra nós. Então nós temos uma guerra interna. Nós mesmos, a nossa carne luta contra nós. Então nós temos que saber que nunca vamos ficar aqui nessa terra sem provas. O apóstolo Paulo diz assim, a luta é tão grande que o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Irmãos, só poderemos vencer a carne através de Jesus.
Para cada cor de provação existe graça suficiente de Deus para nos sustentar. A graça de Deus é multiforme. Há provas fáceis e provas difíceis. Há provas que são maiores do que as nossas forças. Há provas onde ficamos sozinhos com Jesus no Getsemane. Não é? Parece que todos nos abandonaram. Não tem mais ninguém, estamos sozinhos. É ali o nosso Getsemane. E precisamos sair vencedores dali. Deus sabe o que está fazendo, irmãos, em nossa vida. Ele é o pintor, Ele está esculpindo a beleza do nosso caráter. Assim como esculpiu a beleza do caráter de José. As provações, irmãos, no versículo 2 diz que elas são passageiras. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois da noite vem a manhã. Diz que o choro pode durar toda, mas a alegria vem. Muito bem. Depois da tempestade vem o arco-íris. Irmãos, não vamos ficar nas provas. Estamos passando. Alguns passam pelas provas como um avião supersônico. Outros com um trem-bala, né? Outros de automóveis. Outros de bicicleta. Outros andando e outros engatinhando. Mas todos nós passamos as nossas provas. As provações, elas são pedagógicas. Nós sabemos que nas provações da vida, a fé é testada para mostrar a genuinidade de nossa fé. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. As provas da fé provam de fato que nascemos de novo. Então nós não podemos nos reclamar, né? Jó disse assim, a coitadinha da esposa dele, né? Amaldiçoa logo, deixa essa igreja e morre. E Jó, coitadinho, estava lá, despido, cheio de feridas, muita dores, não conseguia nem vestir a roupa. Mas a fé firme. E assim como fala as loucas, assim fala as tuas. Contudo, Jó não blasfemou contra Deus. Não blasfemou contra Deus. Bom, não importa a prova que nós tenhamos que passar. Ontem nós perdemos mais uma irmã com cancro no Brasil. Uma irmã fantástica. Uma crente exemplar. Foi chamada ontem ao descanso. Ninguém está livre. Pode ser o maior fiel que existe, a mulher mais fiel que existe. Não estamos livres. Jesus foi o homem mais justo que o mundo conheceu e morreu de uma forma mais trágica que o mundo pôde conhecer. As provas visam a glória de Deus. Temos alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, o cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse o quê? A glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, muitas doenças, muitas enfermidades e muitas provas que nós venhamos a passar, muitas delas não é para o nosso próprio sofrimento, mas para a glória de Deus. Irmãos, qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida a partir de agora? Tiago responde, tende por motivo toda alegria. Ele está dizendo aqui que em vez de nós murmurarmos, em vez de nós ficarmos amargos, de enfiarmos numa caverna, devemos nos alegrar intensamente. Eu estou sendo provado porque Deus me ama. Certo? Esta alegria é a confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle e sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Irmão, Jesus vai ser um dia interrogado por alguém. E esse alguém vai perguntar assim,
Quem são estes? E Jesus vai dizer, estes são os que vieram de grande tribulação. O resultado é que esses que vierem de grande tribulação receberão o que nenhum salvo de todas as gerações vão receber. Então nós temos que nos alegrar, porque a recompensa, o apóstolo Paulo diz que a nossa momentânea tribulação, como é que diz? Não é para se comparar, não pode se comparar com o quê? Com a glória que está preparada para nós. Ellen White diz assim para aqueles que vieram de grande tribulação, sobre aqueles. Ele diz assim, somente o anjo disse para ela, e 144 mil entra nesse lugar. E quando ele olhou aquele lugar, ela disse que não tinha palavra para descrever. Simplesmente indescritível. Então, irmão, vamos suportar as provas com paciência. Vamos suportar a prova com fé, com ânimo, pedindo graça de Jesus, porque a nossa prova está chegando ao final. Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos a nossa vida ao trono da graça de Jesus. Amém. Agradecemos ao Senhor esta mensagem que nos trouxe. O pastor não quer estar disposto a voar até nós. E vamos louvar ao Senhor com o hino final, o hino número 14. Eu nunca te deixarei.
Convidamos os irmãos agora a ajoelhar, os que puderem, para a oração final. Carinhoso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua presença nós nos achamos ajoelhados neste momento para Te render graças, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Queremos Te pedir ajuda, Senhor, para que possamos, doravante, consagrarmos as nossas vidas a Ti. Sim. Pedimos a Ti que venha nos ajudar, Senhor, que tenha compaixão de nós. Ajuda-nos a passarmos pelas aflições desta vida, confiando na Tua graça. Amém. Abençoa, Senhor, esta igreja. Queira fazer prosperar o trabalho missionário aqui em Lisboa. Queira abençoar cada irmão que está aqui, que eles possam estar sendo provados para se tornarem evangelistas com sabedoria e com o poder dos altos céus. Abençoa os moradores de Lisboa, para que eles possam, Senhor, ao ouvir a Tua palavra, ao ler os livros que estão sendo distribuídos aqui na capital, possa, Senhor, estar com os corações amadurecidos para receberem a Tua graça. Queira abençoar também os jovens da Tua igreja. Abençoa as famílias que têm sido provadas com a doença do cancro e com a perda de seus entes queridos. Fortaleça a fé de cada um para que não perca o ânimo e sabendo que essas tribulações, muito em breve, hão de ser concluídas e passadas para todo sempre. Queira abençoar todo o Teu povo. Ajuda-nos a crermos em Ti, como Paulo, como Tiago, como Jó, como José e todos aqueles grandes homens e grandes mulheres que passaram. Ajuda-nos, Senhor, a marcharmos sempre avante. Irmos sempre adiante, levando a cruz de Cristo conosco. Nos dê a Tua graça, a vitória para hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Decidimos concluir os nossos trabalhos. Que a paz e graça do Senhor sejam connosco. Amém. Estamos então despedidos até o próximo sábado, 9 horas e 30 minutos, na escola secundária, 11 horas, com o corretivo. Os irmãos podem permanecer mais um pouco sentados.